Muito que bem, senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje temos três assuntos interessantes para finalizar a terça-feira. Juan, William Bigode e o assunto inicial, que é Andrés Rueda, presidente do clube, assumindo que não é tão fácil assim dispensar jogadores, como muita gente pede, e acho que até pode acontecer com tranquilidade, mas o presidente já deixa claro. Não é tão fácil assim. Vamos abrir com esse assunto e depois comentar sobre os dois atacantes. Um que vai ficar no Santos e um que pode chegar ao Santos. Só antes um recadinho. Rafael Reis, que é membro do canal, seu irmão Guilherme também é membro do canal. Que família maravilhosa. Me avisa que é seu aniversário e que você gostaria de um parabéns. Então, parabéns, jovem, e a todo mundo que faz aniversário não só hoje, mas todo dia. Afinal de contas, todo dia nasce alguém. Vamos lá, a matéria da Gazeta se chama, tem um título assim: Rueda busca redução de elenco para Santos contratar melhor. Dever de casa, aspas. Bom, reduzir o elenco para contratar melhor significa negociar jogadores, dispensar jogadores, rescindir contrato de jogadores, que você deixa de ter o custo com tais jogadores e pode economizar para comprar e pagar salários de outros. Tudo bem, essa é a linha de raciocínio mais óbvia, mais tranquila. Mas dentro dela há muitas nuances. Muita gente sempre pede, ontem inclusive, muita gente pediu mesmo ontem, um vídeo de quem eu dispensaria para ano que vem. E eu sempre sou o cara que falo, gente, eu poderia querer dispensar 30 jogadores, mas o jogador precisa querer ser dispensado, ele precisa querer rescindir. Um caso claro é do Kleber Reis, que não quis. O Brian Ruiz não quis. O jogador pode não querer, mesmo que acabe treinando separado. É direito dele, já que tem um contrato assinado, permanecer nesse contrato, sendo utilizado ou não, desde que ele fique bem com isso. Rescisão não é unilateral, os dois lados precisam querer. Então o Santos pode propor uma rescisão ao John. Isso nunca vai acontecer, então vou citar um nome de nunca vai acontecer só como exemplo. E o John pode falar, não quero. Acabou a conversa, né? Por favor, Santos, não rescinda com o John, que é ótimo, é só um exemplo. Então assim, não é tão fácil. E o Rueda nessa matéria fala isso, olha só. O Santos vai se fortalecer sim, vai ficar mais competitivo do que infelizmente foi nesse ano, por favor. O Dracena nos ajudará muito nessa montagem. Temos 15 da base e 10 do sub-20. Traremos jogadores dentro das condições que o clube tem para pagar. Não vamos repetir erros do passado. E aí ele chega nessa parte. Ó. Se eu tiver como pagar, não vejo problema de pagar 1 milhão por mês. Só que temos contratos a respeitar. Não é só dispensar 5 para trazer um, como alguns sugerem. Isso é um fato. Não adianta chegar lá, tá dispensado, não. O Rodrigão, por exemplo. O Rodrigão que a Ponte não entrou em acordo com ele para ele ficar lá. Tem contrato. Se ele não quiser ser dispensado pelo Santos, o Santos precisa achar um jeito de vender, de emprestar novamente. Não é tão fácil assim. Né? Jogadores têm contratos. Você pode não gostar do contrato, mas ele tem contrato e ele tem o direito de cumprir. Então não é tão fácil rescindir. Essa parte do vídeo é mais para lembrar vocês disso. Não é porque você quer que o Pará saia que o Santos pode chegar lá, tá rescindido. Não, não é assim que funciona. Não é tão fácil. O Santos vai negociar certamente com alguns jogadores para que isso seja feito. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas o Santos vai buscar economia, porque sem economia, bom, não vai ter como contratar ninguém. Ou vai, talvez não tantos quanto o Santos gostaria. Mas dá. Por exemplo, Juan, o Santos, segundo a Gazeta Esportiva, avisou ao Flamengo de Guarulhos, clube do qual o Juan tem contrato, com o qual o Juan tem contrato, de que vai exercer o pagamento até o final de dezembro, como diz o prazo em contrato, para ter o Juan, atacante titular do Sub-20, era a reserva do Sub-23 do Bruno Marques, no ano que vem, no elenco profissional, porque ele estoura 20 anos e provavelmente o Santos vai fechar o Sub-23. Então, com 21 anos, ele terá de ir ao profissional, pelo menos fazer a pré-temporada e aí sim ser observado pelo técnico, provavelmente, claro, Fábio Carille. Então, pegando um trechinho aqui, ó, o Peixe ainda não informou uma data, mas avisou ao Flamengo de Guarulhos que exercerá a cláusula de preferência durante o mês de dezembro. Como eu disse, a expectativa é ter Juan no elenco profissional, porque estoura a idade. Ele tem 15 gols em 27 jogos entre o Sub-20 e o 23, e foi o artilheiro das duas categorias. No Sub-23 eu nem sabia que ele tinha sido artilheiro, porque na Copa Paulista jogava o Bruno Marques, né? Que eu acho que fez um gol na fase de grupos, na qual o Santos foi eliminado. Mas enfim, acho uma aposta muito válida. Por quê? Não é que o Juan é craque ou não é craque, me parece um bom jogador. Caio Nascimento já falou que confia muito nele. Mas você não pode investir num jogador que vira o artilheiro do seu sub-20 e vai estourar a idade e simplesmente servir como vitrine. O Santos agora precisa, de fato, mostrar que o jogador deu certo, ou pelo menos dar uma chance para que ele dê certo no profissional.
Na matéria diz que o Atlético Paranaense e o Sport tinham interesse e o Santos foi lá e bancou. Ou vai bancar, né? Vai pagar durante o mês de dezembro os 700 mil. Eu acho que é necessário. O salário não deve ser tão alto, é um jogador que tem 0 partidas no profissional. Então eu acho que é necessário sim dar a chance do Juan mostrar que tem talento para ficar. Até porque, eu falei isso no resenha, todo dia 10 da manhã no YouTube da TV Cultura Litoral. Todos os outros atacantes de meio do Santos, o famoso centroavante, falso 9, enfim, o cara que joga mais centralizado, tem algumas interrogações. O Léo Batistão tá lesionado e não é especialista em jogar centralizado. O Tardelli, a gente não sabe se vai ficar, e é um cara mais velho e tá lesionado e tem dificuldades físicas. O Marcos Leonardo tem a questão do contrato. O Bruno Marques tem a questão de que não conseguiu se firmar. Eu devo estar esquecendo alguém, mas enfim, todos eles têm interrogações. O Juan entra nessa fila para tentar ocupar o espaço. Se ele for bem nos treinos, ganhar chances no Campeonato Paulista e for bem também, pode vir a se firmar. É muito novo, não é da base do Santos, não é um cara que o Santos cuida desde os 11 anos, então por isso ia subir muito cedo. O Santos trouxe ele já com 20, 19 e 20, para ver se servia. Não é que o Santos tem lá eles desde os 17, ele não subiu, porque no Santos todo mundo sobe com 16, 17. O Juan não era dessa fase. O Juan chegou agora, nesse ano. Então é uma situação diferente e precisa ter cuidado. Eu investiria e colocaria ele na fila, porque o valor é baixo e porque o Santos trouxe para ele se firmar na base. Se firmou, é o artilheiro. A tendência é que suba. É uma situação diferente do Bruno, né? O Bruno não era o grande artilheiro da base. O Cuca subiu porque ele fazia gols de cabeça. Até fez no profissional. E depois acabou não dando tão certo nem no Sub-23. São apostas. Acho que a do Juan é mais certeira do que a do Bruno Marques. Mas é só achismo. Não tenho como estar certo. Agora, em novembro, vamos ver no primeiro semestre do ano que vem. E por fim, opa, cliquei na notícia errada, agora sim. Também na Gazeta, Santos negocia a contratação de William Bigode, que claro está no Palmeiras. E é uma contratação que já vinha, se pode ser acontecer, já vinha sendo desenhada há algum tempo, agora está aí apurado, a tribuna também deu, se eu não me engano, apurado por jornalistas sérios. E é uma questão que a gente vai discutir por muitas semanas aqui, tenho certeza, ou pelo menos por muitos dias, né? Porque é um jogador que ele é reserva do Palmeiras, não ficou nem no banco na final da Libertadores do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem 3 elencos. A gente sempre brinca aqui, eu sempre brinco, eu falei isso no resenha também. Muito possível, alguns terceiros reservas do Palmeiras, né, seriam titulares no Santos, seriam peças interessantes para o Santos. Porque a disparidade de elenco hoje é muito grande, por questões financeiras, é claro. Então, assim, o William ser muito reserva no Palmeiras não quer dizer de maneira alguma que ele não serve para jogar em outro time grande. É que o Palmeiras e o Flamengo têm elencos muito cheios, né? São muitos jogadores brigando por espaço. E o William ficou para trás. Até eu vejo o pessoal falando, mas ele ficou para trás do Luiz Adriano. Eu vejo como jogadores diferentes. Eu vejo ele atrás do Rony, eu vejo ele atrás do Dudu. São situações diferentes. Do Daverson, né? Enfim. Eu acho que a fila do Palmeiras não é tão óbvia assim. Ela é muito longa. O William no Santos talvez pulasse algumas posições nessa fila. No Palmeiras a fila é um pouco mais longa, é um pouco mais complexo. Mas enfim, acho que haveria um encaixe. Ele é um jogador mais de lado. Precisaria ser titular absoluto aqui, já com 36, ele está com 35, ele faz 36 ano que vem. É a mesma situação do Tardelli, vai depender de físico, vai depender dos jogadores da base, se eles vão se firmar. Eu acho que para você começar o Paulista testando, vendo se ele joga algumas partidas, se ele tá bem, se os meninos vão explodir, pode ser uma peça interessante. Claro que o contrato não seria só pelo Paulista, ele tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano que vem. Fatalmente ele não rescindiria lá, entraria em acordo lá, para assinar um contrato mais curto aqui e ganhando menos fatalmente. Isso não vai acontecer. A parte de ganhar menos ele vai ter que ganhar, mas contrato curto eu acho impossível. Então ele teria de ir se firmando e o Santos poderia observar sim essa situação. Teria de valer a pena financeiramente. Vai ter de abaixar o salário em relação a lá. O Santos não vai pagar sabe Deus quanto que ele ganha lá, que é muito mais que o Santos pode pagar, não tenha dúvida. Então eu acho que a gente precisa começar essa discussão. Quero ver o posicionamento de vocês, quero ver se vocês acham que é um cara que chegaria para resolver, se é um cara que chegaria para ser uma peça. Vamos começar essa discussão aqui. Quero iniciá-la neste vídeo, tá certo? Volto a qualquer momento com mais informações sobre qualquer coisa ou qualquer análise.